Programa Seguro. Programa livre para todos os públicos. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Alto Jovem. O seguro para uma nova geração de motoristas. Sul América. A vida é imprevisível e isso é muito bom. Tóquio Marine Seguradora. Há mais de 50 anos, levando proteção e tranquilidade para todo o Brasil. Zurich Seguros. Mafre, a seguradora global de confiança. Sindiceg, Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capitalização do Estado de São Paulo. Boa noite. Um plano de previdência pode ajudar você a realizar vários projetos de longo prazo, como o pagamento da educação dos filhos, a conquista de um sonho de consumo, o custeio da própria aposentadoria ou a estruturação da sucessão familiar. A previdência privada é uma aposentadoria que não está ligada ao INSS, é um complemento à previdência pública. E para conhecermos um pouco mais sobre previdência privada, vamos receber Sérgio Prates, superintendente de produtos de previdência da Icatu Seguros. O programa Seguro está no ar. Boa noite. Mais um domingo, mais um programa Seguro. Hoje, falando com Sérgio Prates, vamos falar de previdência privada. Sérgio, que é o superintendente da Icatu. Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Vim aqui conversar de um assunto que eu sempre ponho como fundamental na vida dos brasileiros. Que bom. Eu que agradeço, Boris, o convite. Muito boa noite. Sérgio, por que o consumidor tem que comprar um plano de previdência já? Já. É engraçado, né, Boris? Está todo mundo falando da Copa, né? A Copa está sendo gasto aí 30 bilhões, está todo mundo aproveitando para fazer manifestação, etc, né? Uma coisa que as pessoas não pensam muito, ou que não sabem muito o reflexo, é o tamanho da dívida do INSS, né? Como é que o INSS funciona? Ele é como se fosse uma pia. Você tem a torneira que alimenta de água, que são as contribuições, que todos nós pagamos e contribuímos, né? E você tem o ralo. E você deveria ter um equilíbrio entre o que entra de água e o que sai. O ralo são todas as aposentadorias que são pagas hoje pelo INSS. Essa dívida é de 50 bilhões de reais, foi no ano passado. No ano. Então, se a gente está falando de uma Copa de 30 bilhões de gasto com os 12 estádios, aeroportos e tal, olha o tamanho do rombo do INSS. Então, com isso, o que fica de reflexão, né? Todo ano o governo está injetando 50 bi. Então, é importante a gente pensar na nossa previdência, porque fica a pergunta no ar. Será que a gente vai ter previdência no futuro, a social, né? Segundo ponto importante, como o governo realmente ele tem que criar incentivos para a previdência privada, para tirar o peso do ombro da previdência social, né, para aliviar um pouco, e a previdência privada hoje é pequena em relação ao PIB no Brasil, né? Muito pouca gente consome, tem dois grandes benefícios. O primeiro é a tabela de imposto de renda regressiva, né? Que podendo chegar a 10% de imposto depois de 10 anos, então funciona muito bem como investimento. E a outra é o benefício fiscal para quem ganha aí mais de 80 mil reais de renda tributável no ano, que pode usar o PGBL para bater do imposto, né? Só para colocar uma pimentinha, Boris, se permitir, que pode ser pior para o INSS no futuro. Na década de 1933, a expectativa de vida era 33 anos. O número médio de filhos, em 1960, as pessoas tinham 6,3 filhos. Ou seja, tinha muita gente brincando até, inclusive, que dizia, eu tenho bastante filho porque um deles vai dar certo e vai pagar minha aposentadoria, né? Ou todos vão contribuir para me aposentar, né? Então, hoje essa relação caiu para 1,7. Então, qual é o cenário? Você tem menos gente hoje entrando no mercado, mais gente aposentada e a expectativa de vida está aumentando, né? Ou seja, a torneirinha diminuiu o cano e o ralo da pia cada vez aumentou. Abre mais e cada vez as pessoas vivem mais. Você falou de uma maneira muito rápida sobre o número de filhos e a possibilidade de um dar certo. Será que esses filhos já estão com o pensamento de que eles não querem passar por isso, então eles devem realmente buscar uma outra opção, ou seja, contratar um plano de previdência para que, como ele tem menos filhos ou não queira depender dos filhos, aposentar com dignidade, vamos dizer assim? Bom ponto. Eu
circulo com meus amigos que enfrentam esse problema, que tem pais que precisa sustentar, e eu te digo que a maioria sabe da realidade, mas deixa sempre para a última hora. A gente vê bastante pesquisa, faz bastante estudo na Ecatu, né? Um deles mostra que 7 de cada 10 pessoas sabem da iminência do problema, mas sempre o futuro a Deus dará. Eu deixo para depois, né? Eu chamo isso de custo de espera, né? Se você começar a acumular com 30 anos de idade, para manter 100 mil reais aos 60 anos, fazer uma conta fácil, com 30 anos de idade você precisaria contribuir por volta de 100 reais. Estou falando de uma rentabilidade alta ainda real de 6% ao ano, tá? Mas só para mostrar o exemplo do custo de espera. Se a pessoa espera para começar aos 40, ela dobra a contribuição. De 100 que ela colocava, ela passa a ter que colocar 200. Se ela espera mais 10 anos, ou seja, começar com 50 anos, ela mais do que triplica aquela inicial. Porque o tempo de contribuição dela vai ser menor. É minúsculo. E quer ver um exemplo interessante? Previdência para criança. O melhor jeito de se acumular R$1 milhão da criança aos 60 anos, ter 1 milhão, é começar quando ela nasce. E a Previdência privada permite isso. R$100 por mês, com juro de 6% ao ano, você tem R$1 milhão aos 60 anos. Sérgio, eu costumo dizer, às vezes as pessoas falam até que eu bato muito nesse ponto, mas realmente eu acho importante, e o Dimo Bantin, do CVG, falou aqui que o seguro de vida, a Previdência, é um ato de amor. A venda do seguro, da Previdência privada, é uma venda consultiva. Eu preciso sentar com você, entender a sua necessidade hoje e tentar entender a sua necessidade para o dia que a sua Previdência vai maturar. Preciso imaginar quanto você gasta de seguro-saúde hoje, quanto você gasta de condomínio, para poder chegar num valor que olhe e fale assim, valeu a pena. E o corretor de seguros, pela sua corrida, pela sua vida atribulada, não vê ainda, na minha opinião, a Previdência como um fator de remuneração para a empresa corretora, para ele, como importante. Mas a gente conversava antes do início da gravação e você me dizia que não é bem assim. Então, eu queria saber de você, objetivamente, eu alonguei na pergunta, o corretor que começar a se dedicar na Previdência privada, ele pode criar um colchão de remuneração que vai ajudar ele muito até na sua aposentadoria? Boa pergunta. A gente brinca que a Previdência para a corretora é exatamente a aposentadoria da corretora, né? A remuneração da Previdência é uma remuneração de longo prazo. Então você, constituindo uma Previdência com vários clientes, se preocupando com a aposentadoria deles, e aí eu acho que vale fazer um paralelo da importância do seguro de vida no momento que você está trabalhando a Previdência. Porque eu posso não atingir e tem os meus beneficiários. E se você olhar o risco de sobrevivência, ele está muito parecido, né, muito importante com o risco imediato, né? O ideal de um produto de longo prazo é você trabalhar uma expectativa de um valor lá para a aposentadoria e, obviamente, trazer esse valor ao D0, que seria a falta dele, Sim. que é o buraco que ele vai deixar para a família. Okay. Então, o melhor é você ter um produto de vida no início, junto com a Previdência, onde o capital de seguro de vida é muito maior ainda, porque você está constituindo a Previdência, e, obviamente, pensar também no risco de invalidez, né? Esses 3 produtos acoplados, né, ou seja, beneficiando o cliente, né, porque você está olhando o risco dele de sobrevivência, o risco dele de vida e o risco dele de ficar inválido, né? Então, esses 3 produtos juntos, obviamente, estão olhando o benefício do cliente e o benefício do corretor. É muito difícil fazer essa projeção que eu falei, tentar imaginar. A Ecatu tem uma ferramenta, tem um sisteminha, no bom sentido, para calcular, para simular a palavra que eu queria buscar, Sim. esse tipo de coisa. Isso está muito fácil, está na mão do corretor? Tá, boa colocação. Por quê? Geralmente, como é que se trabalhava a Previdência no passado, né? Eu preciso de 3 mil na aposentadoria, então eu vou fazer esse é o valor presente, quanto eu preciso contribuir hoje. Tenho 30 anos, vou me aposentar com 60, vou colocar X por mês. Isso não era o suficiente, porque de repente os 3 mil eram menos do que a necessidade. Então a gente criou um simulador que chama Target, ele está disponível como aplicativo, você pode baixar no celular, no iPhone, no iOS, no tablet, e tem no nosso site também, que é na nossa página. O corretor pode trabalhar com esse simulador junto com o cliente. Ele vai fazer as perguntas da vida do cliente hoje. Tem um outro simulador também que calcula a expectativa de vida, que é muito legal, para a pessoa ver quanto tempo vai viver. E aí sim, ele vai te dar
a necessidade real, e esse simulador ele calcula que o custo de saúde aumenta, que o custo de despesa com residência, por exemplo, cai, porque provavelmente os filhos já deixaram de viver com os pais nessa fase, custo de saúde aumentando. Então, tudo isso junto do simulador vai te dar o valor necessário da tua contribuição mensal. Ok. Sérgio, nós vamos para o nosso intervalo comercial e na volta eu quero falar um pouquinho com você, PGBL, VGBL, se nós podemos fazer isso em nome da pessoa jurídica também, e essa saída da informalidade ou mesmo saída do emprego formal e ser autônomo, o que isso impacta na vida do cidadão e como ele deve prever isso na sua previdência privada. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? De acordo com pesquisa divulgada pelo Sindicato da Habitação de São Paulo, vendas de imóveis novos caem 45,3% no primeiro trimestre de 2014. Para ser um comentarista de peso, é preciso ser ético, transparente, conhecer o assunto em profundidade, ser imparcial, ir direto ao assunto e ter credibilidade. Porque é assim que nós fazemos jornalismo. ético, imparcial, transparente. Jornal da Gazeta, de segunda a sábado, 7 da noite. Bom trabalho. Às vezes você merece mais reconhecimento. Nossa, fantástico! Pô, Oliveira, vem cá, vem ver isso aqui. Pessoal, olha só, olha que sensacional. Meus parabéns. No Porto Seguro Auto Jovem você também é reconhecido. É só mostrar como e quando você dirige e seu seguro fica mais barato. Para começar, você vai ter 30% de desconto no seguro e na franquia e ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. Fale com seu corretor. Tem jeito? Tem Mafre? Se tem seguro Mafre Alto, tá resolvido. Indenização em até 5 dias, desconto de até 40% na franquia, carro reserva com seguro. Fale com seu corretor e peça Mafre. A toda hora, imprevistos acontecem. Uns bons, outros nem tanto. Mas são eles que criam momentos inesquecíveis. Por isso, viva sem medo. O resto, deixe com a Sul América. Afinal, são 118 anos trabalhando para cuidar cada vez melhor da sua saúde, do seu carro, da sua família, do seu presente e do seu futuro. A vida é imprevisível e isso é muito bom. Peça Sul América para o seu corretor. 75% dos acidentes ocorrem próximos de casa. Use o capacete. Em caso de acidente, solicite o seguro DPVAT. DPVAT, o seguro do trânsito. De 32 seleções, só metade segue em frente. Fique por dentro de tudo o que rola nas oitavas de final com o Mesa, que comenta os resultados, as jogadas, os lances duvidosos e traz as últimas informações dos bastidores com Alexandre Silvestre. O debate mais acalorado sobre o Mundial é no Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. O programa Seguro está de volta e se você tem alguma dúvida ou sugestão, acesse o nosso site programaseguro.com.br ou entre na nossa página no Facebook. E agora continuamos nossa entrevista com Sérgio Prates para conhecer os detalhes dos planos de previdência privada da Icatu Seguros. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo, batendo um papo com o Sérgio Prates da Icatu, falando sobre um tema realmente importante que é a previdência privada. Sérgio, sopa de letrinhas à parte, VGBL e PGBL. O que é um, o que é outro, para quem é um, para quem é outro? Que essa pergunta sempre é recorrente, o cliente sempre tem dúvida, às vezes ele procura o banco e ele não conseguiu uma informação correta. Tenta desmistificar isso para a gente. Ainda mais quando você entra na tabela, né? Progressiva, regressiva. É isso aí. E por aí vai, né? Tem um jeito que eu acho que é muito fácil da gente dividir o PGBL do VGBL, né?
PGBL é aquele produto que você usa para abater do imposto. Ou seja, você tem que usar para abater do imposto, senão ele não vale a pena. Tem que fazer a declaração completa. Completa, exatamente. Você tem que ter renda tributável. E uma coisa que pouca gente às vezes se nota é o seguinte: renda tributável não é só salário, é a aposentadoria. Tem muita gente que recebe uma aposentadoria grande. Rendimento de aluguel na pessoa física é um rendimento tributável, né? Pessoas com vários empregos. Então, você deve somar toda a renda tributável e abater 12%. Quando você abate do imposto de renda, esse é o PGBL, abateu do imposto de renda, teoricamente, se você não mudar a tabela de imposto, você não escolher a regressiva, que é que vai diminuindo o imposto ao longo do tempo, quando você sacar ou se aposentar, você vai devolver para o governo a isenção que você teve no início. Então, a gente chama isso de diferimento fiscal. Eu abato hoje e devolvo amanhã. Que vantagem eu tenho, então? Esse produto, né, o PGBL, é um investimento, ele aplica em fundos de investimento e ele não tem come-cota, que é aquele imposto que ocorre em maio e novembro, de 15% geralmente sobre o ganho de capital. Então, o que você vai devolver é só aquele imposto que você abateu aqui. Então, ótimo. Quando você coloca ele na regressiva, eu digo que você vai pagar 10% depois de 10 anos de cada contribuição, mas olhando um cliente de longo prazo, 20, 30 anos, ele vai estar com o estoque dele todo em 10. Ele abateu aqui em 27,5%, devolveu em 10. Então, ele sim teve uma isenção fiscal de 17,5%. Então, o investimento voltando para ele, ou seja, para fazer sentido você investir em longo prazo na Previdência, ela tem que ser melhor do que outros investimentos. Então, isso joga muito a favor da Previdência. Mas e o VGBL? O VGBL, sopa de letrinha, foi criado para as pessoas que não usam a Previdência para bater do imposto de renda e ele só tributa o ganho de capital. Então, você aplica R$100, vai resgatar os R$100. O ganho de capital é que você vai tributar. Tem uma coisa muito bacana no VGBL também. Se você tiver uma projeção de renda ou de aposentadoria ou de resgate lá na frente, no valor de isenção hoje do imposto de renda, que está por volta de R$2.000 por mês, depois de 65 anos dobra, né? Se o rendimento tributável do teu VGBL estiver isento, você não precisa nem botar na regressiva, você deixa na progressiva e você não vai ter imposto nenhum sobre o ganho. Mas, de novo, eu tenho que somar todos os meus rendimentos ou isso está à parte? Sim, bom ponto. Isso tudo, o rendimento tributável que você tiver, de R$2.000 por mês mais ou menos, tem que ser somado todos os rendimentos tributáveis. Eu sempre falo que dos males o menor, né? Por exemplo, para a criança, quando você pensa, vou fazer um para o meu filho, ele vai usar o dinheiro para pagar a faculdade, vamos dizer assim. Se ele resgatar com 18, provavelmente ele vai ser isento de imposto de renda, porque o rendimento do VGBL dele, que vai incidir em cada resgate dele, vai ficar abaixo, provavelmente, de R$2.000, que é o custo hoje em dia, mais ou menos, de uma faculdade. Então, peraí, vamos esclarecer. Você tá me sugerindo, né? Vamos ver se eu entendi direitinho, que se amanhã eu vender ou eu comprar para uma criança um plano de previdência, a maturação do plano eu devo fazer para esse primeiro plano de previdência da vida dessa criança para maturar com 18 anos, para que ele goze dessa isenção e ele use o dinheiro para pagar a faculdade, ou se for um pouco mais para comprar um consultório ou comprar um equipamento odontológico, não sei. E aí depois eu começo a fazer outros planos para maturar na idade de aposentadoria, 60, 65, entendi que está certo? Eu acho até que você pode fazer os dois. Isso. Um voltado para a faculdade e o outro voltado para o futuro dele. Porque, como eu falei, você começar com 100... que você deu. Eu acho que o mais importante é que você tem um bom assessor, que é um corretor, te ajudando na contratação. E eu acho que o corretor tem que cada vez mais se interessar e fazer os treinamentos. Hoje em dia, a Icatu Seguros, por exemplo, tem com a FGV, que é Getúlio Vargas, né? Cursos online que ele pode fazer, se inscrever lá, de previdência, de orçamento, são 5 cursos, 450 mil inscritos, 250 mil já terminaram o curso e receberam o certificado, fácil, online, de graça. Procurar a seguradora, procurar a Icatu, para que a gente ajude ele e dê exemplos, né? Então, eu acho que isso tudo que a gente tem que estar trabalhando junto com o corretor. No bloco anterior, você falou da remuneração. Não vamos aqui discutir quanto, mas a longo prazo, a remuneração, segundo você, de um plano de previdência bem vendido, ela pode ser tão importante quanto o seguro de automóvel, que é o carro-chefe do corretor, e alonga esse prazo de recebimento. Aquela parábola da vida de uma corretora de seguros, ela se alonga porque ele passa a ter o que a gente chama de comissão de carteira. Como é que é o gerenciamento pós-venda
do Previdência na Icatu? Bom, para o corretor contratar um produto para o seu cliente, ele pode fazer isso do escritório do cliente, da casa do cliente, da casa dele, através da ferramenta que a gente disponibiliza. É um site de serviço, ele fica online, ele faz o cadastro do cliente, aquilo lá durante a noite já está alimentando os nossos sistemas e a gente aguarda só a proposta assinada para abrir a conta do cliente. Então é muito simples. Com essa ferramenta, o corretor, nos dias seguintes, no acompanhamento, ele pode acompanhar os dados do cliente, pode emitir uma segunda via de cobrança, ele acompanha a vida do cliente, vê o fundo que o cliente está e com a Icatu ele acompanha. Hoje a gente tem 33 fundos, por exemplo, na grade corretor, né? Desde os mais conservadores até os mais agressivos. Não só ele acompanha todos os nossos fundos mensalmente, como a gente manda uma newsletter para ele, com a nossa economista-chefe, falando sobre o mercado, falando sobre os fundos. A gente tem calls periódicos em que a gente pode convidar e a gente convida eles para participar, para eles ouvirem um pouco do cenário. E como a gente nasceu de um DNA bancário, né? Apesar do DNA ter vindo de seguros lá da década de 30, verdade, né? Verdade. Mas teve banco aí no meio, a gente fala muito essa linguagem de investimento. Então a gente tenta trazer o corretor para esse mundo e cada vez mais, mais e mais gente entra nesse mundo, né? Vocês acompanham bancos cada vez mais trabalhando, a Previdência está chegando a 370 bilhões de reserva, né? Muito disso era concentrado em banco, com muita competição, né? As independentes aí trabalhando já nessa fatia, mas ainda mais centralizado no mercado financeiro. E por que não o corretor trabalhar esse cliente, trabalhar ao longo prazo? Porque, como eu falei, ele trabalhando a previdência do cliente, ele está trabalhando a previdência da corretora, né? A comissão é de carteira, de longo prazo. A grande vantagem da previdência é que você faz o débito automático do teu cliente em qualquer banco, hoje pela Icatu, né? Nos principais bancos a gente tem o débito automático. Todo mês ele está contribuindo mensalmente. Ele tem um reajuste do IPCA para não perder o valor de compra da contribuição. Então, aquela contribuição é reajustada. E isso, quando você forma a carteira, trabalha um cliente 2, 50, 100, você está com um volume de contribuição mensal entrando que praticamente um dia você vai poder parar de trabalhar e viver só da comissão de carteira que a Previdência vai trazer. Uma ótima opção e uma ótima notícia para os corretores que nos assistem. Sérgio, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer, você veio do Rio de Janeiro para cá especialmente para conversar com a gente e deixar aqui a casa aberta, a poltrona à disposição para que você venha trazer boas notícias e boas novidades. E parabéns pelo trabalho sério, profissional que a Icatu vem realizando junto aos corretores de seguros. Como corretor de seguros, eu tenho que reconhecer esse respeito e essa dedicação. Obrigado mesmo pela sua vinda aqui ao programa. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer. Sempre que você quiser, eu estou aqui. Muito obrigado. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e na volta estaremos respondendo algumas das perguntas que vocês nos enviaram. Não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? Ao contratar um seguro de vida com a Icatu Seguros, você conta com mais de 12 benefícios e assistências para montar o seguro ideal para você. O Vem Comigo, desta vez, vai ser nas alturas. No começo dos anos 2000, Goulart mostrou as várias funções dos helicópteros, além de servir como meio de transporte. Quase 10 anos depois, a nova geração debate o mesmo tema e conversa com um famoso comandante. Vem comigo, neste domingo, 11h30 da noite. A toda hora, imprevistos acontecem. Uns bons, outros nem tanto. Mas são eles que criam momentos inesquecíveis. Por isso, viva sem medo. O resto, deixe com a Sul América. Afinal, são 118 anos trabalhando para cuidar cada vez melhor da sua saúde, do seu carro, da sua família, do seu presente e do seu futuro. A vida é imprevisível. E isso é muito bom. Peça Sul América para o seu corretor. Tem jeito. Tem Mafre? Se tem seguro Mafre Alto, tá resolvido. Indenização em até 5 dias, desconto de até 40% na franquia, carro reserva com seguro. Fale com seu corretor e peça Mafre.
trem da vida não pode parar, o Seguro Allianz Auto oferece serviço de motorista, que leva você do local do sinistro ao seu destino. Allianz, com você de A a Z. Em uma colisão a 60 km por hora, uma pessoa de 60 quilos chega a pesar quase 1 tonelada. Use o cinto também no banco de trás e, em caso de acidente, solicite seu seguro DPVAT. DPVAT, o seguro do trânsito. Você já imaginou conhecer a história, os valores e as ideias dos principais líderes, personalidades e empresários do país? Isto é possível com o Além do Mais. Um programa que trata do mundo dos negócios, dando um destaque especial ao lado humano. Além do Mais, todo domingo, 9 da noite. Te espero para falarmos Além do Mais. O programa Seguro está de volta e agora é o momento de responder algumas dúvidas enviadas por vocês, telespectadores. Boa noite, Boris. Boa noite, Luciana. Na verdade, começamos com 2 elogios. Isso é muito bom. Que é sempre bom. O primeiro elogio é do Paulo de Medeiros Maia, aqui de São Paulo, que nos parabeniza pelo programa. E o segundo elogio é do Flávio Vieira, lá do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: meus agradecimentos ao programa Seguro e ao Boris Baer, que nos brinda todos os domingos com o melhor programa de orientação para o corretor de seguros. Nós é que agradecemos a audiência de vocês. Por favor, continuem nos brindando. E agora nós temos uma pergunta do Edivaldo Salgado. Inclusive, essa pergunta foi enviada através do Facebook. Fiz um seguro auto em 5 vezes. Paguei 75% do valor e, por um descuido, deixei de pagar uma parcela e tive meu seguro cancelado. A seguradora poderia ter cancelado o seguro? O tempo de cobertura não é proporcional ao valor pago? Edivaldo, obrigado pela sua pergunta. Sim, pode ser cancelado com a proporcionalidade do prêmio pago. Nós, inclusive, já enviamos para a seguradora pedindo um pouco mais de esclarecimento e, provavelmente, a seguradora entrará em contato através do seu corretor para tirar alguma dúvida que, porventura, tenha ficado. Muito bem. E se você quiser participar do programa, não esqueça de mandar suas sugestões ou tirar suas dúvidas através do nosso site ou do nosso Facebook. Bem, por hoje é só. Nós voltamos no próximo domingo com mais um programa Seguro. Uma boa noite para você, Boris. Para você também, Luciana. E boa noite a todos e obrigado pela audiência. Até a próxima. Nesta segunda, 11h30 da noite, Maria Lídia traz uma nova entrevista em Hora do Voto. Assista agora Além do Mais e logo após, Mesa Redonda. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Auto Jovem. Seguro para uma nova geração de motoristas. Sul América. A vida é imprevisível e isso é muito bom. Tóquio Marine Seguradora. Há mais de 50 anos, levando proteção e tranquilidade para todo o Brasil. Zurich Seguros. Mafre. A seguradora global de confiança. Sindiceg. Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capitalização do Estado de São Paulo.